Sim, nós torcedores do Flamengo estamos de cabeça quente com a derrota na final da Libertadores para o Palmeiras. Só que precisamos falar também de outra coisa. Em 4 de dezembro tem eleição no Flamengo. Será escolhido o presidente do clube para o próximo triênio. Você, torcedor do Flamengo, talvez nem saiba disso, afinal, você está excluído deste processo. Da torcida de 42 milhões, somente cerca de 3 mil pessoas têm o poder de escolher o futuro presidente do clube. Nem mesmo os cerca de 70 mil sócios-torcedores que pagam R$ 600 por ano no programa podem participar. Nem mesmo aqueles que compraram recentemente os fan tokens recém-lançados podem participar. Tudo ficará resumido aos sócios proprietários e os sócios contribuintes. E caso você queira fazer parte da escolha do clube mais popular do Brasil, tem que pagar mais de R$ 250 por mês. E pior, a diretoria do Flamengo atual lutou na justiça contra o voto à distância, ou seja, para eles mesmo, se você paga, mas não pode comparecer na Gávea no dia 4 de dezembro, você não tem importância. Ou seja, o clube de futebol de maior torcida do Brasil, que enche estádios por todos os cantos do país, vende camisas, vende produtos e etc., se resume a poucos. Na hora de falar de poder, se resume apenas a quem tem título para frequentar o clube. E claro que quem tem título acha isso ótimo, afinal, se aproveita de algo que não é exatamente da dimensão que teria. Isso porque a marca Flamengo não é forte e não vale bilhões porque a piscina é boa ou porque o parquinho está reformado. A marca do Flamengo é forte por toda a torcida. E isso dá para ser visto nos números. A diretoria do Flamengo espera arrecadar, neste ano, em 2021, cerca de R$ 1 bilhão. Destes, 414 milhões são de direitos de transmissão ou de premiação. Ou seja, questões ligadas totalmente à torcida pelo país e o desempenho do futebol, que sequer treina na Gávea mais. Depois, temos patrocínio e publicidade dando 214 milhões. Novamente, ninguém paga por uma parceria com o Flamengo, pelo menos não os valores mais relevantes, porque o foco é colocar um banner em frente ao parquinho. É para chegar nos milhões de torcedores espalhados por todo o país e não só no Rio de Janeiro. Ainda tem os 270 milhões com transferências de jogadores, o que novamente está ligado ao futebol e não ao clube na Gávea. Ou seja, só que 90% da receita do Flamengo não tem nenhuma ligação com a estrutura existente na Gávea. E obviamente este número ainda é maior, mas para alguns torcedores. Obviamente isso não faz muita diferença. Se envolver com política do país às vezes já é chato, imagina com time de futebol, não é mesmo? Porém, é preciso entender que isso está totalmente ligado com o que você vê em campo. Pensa, se já existe um toma lá da cá na política, que tem 150 milhões de votos, imagina você sabendo que precisa convencer apenas cerca de 1.500 pessoas para ser eleito, sendo que boa parte delas estão divididas em alguns grupos, então 4 ou 5 acordos e pronto. Você tem uma marca que fatura centenas de milhões todos os anos. E novamente, isso ajuda a entender o que acontece em campo. Claro que muitas pessoas admiram o Landim, são gratos pelos brasileiros de 2019, 2020 e a Libertadores de 2019 e aquele ano fantástico. Assim como são gratos ao Bandeira e até mesmo à gestão atual por ter organizado as dívidas, investido em grandes nomes e aumentado o faturamento. Porém, não dá para transformar isso em passividade, principalmente da torcida. Isso não significa que as alternativas sejam exatamente boas, mas é preciso que, caso Landim realmente seja reeleito, ele de fato seja cobrado pelo que tem nas mãos, para que o sucesso não fique apenas em 2019, quando a princípio os méritos parecem mais estar na sorte de terem escolhido o Jorge Jesus do que realmente terem feito uma gestão estruturada e planejada. Afinal, basta observar as escolhas seguintes,
como Domenech, que até hoje não conseguiu mais emprego em lugar nenhum, e Renato Portaluppi, que mesmo após ser goleado e todo mundo saber que ele sempre abre mão do brasileiro, foi escolhido e apresentou um time sem nenhum padrão tático. Basta olhar como Landim permitiu um departamento médico que era extremamente elogiado em 2019 se transformasse em um dos pontos fracos do time, com jogadores sem condições físicas, levando tempo a mais para se recuperar e se lesionando frequentemente. Até que ponto isso não tem ligação com a contratação de um preparador de 2009 e que depois disso havia trabalhado no Petrolina e no Madureira? Ou com a contratação de personal de jogador, ou do colega médico do hospital, ou de primo do dirigente. E além disso, essa gestão sempre vai tratar o torcedor de fora da Gávea e que não tem dinheiro como inferior, quando vão se tocar que o Flamengo só é grande por causa da torcida e, como disse, a principal responsável pelas altas arrecadações em direitos de transmissão e patrocínio. Claro que eu não estou dizendo que simplesmente ampliar o número de eleitores vai fazer com que os clubes no Brasil sejam bem administrados. As eleições na política são um sinal de que isso nem sempre acontece. Porém, vale refletir. Um dos argumentos que muitos levantam contra a venda dos clubes ou eles virarem empresas é que ele teria um dono, mas o Flamengo hoje tem um dono, assim como muitos outros clubes no país. A diferença é que hoje esse dono não precisa investir dinheiro, não perderá patrimônio. Pelo contrário, ele passa a administrar uma marca valiosíssima sem assumir nenhum risco. Faz contatos para sua vida pública e que pode depois render para suas empresas ou, quem sabe, um carguinho de vereador ou deputado. Esses donos irão girar sempre em torno do mesmo tipo de pessoas. É claro que tanto Bandeira quanto Landim têm méritos, porém estamos falando do clube esportivo de maior torcida do Brasil, de maior potencial de arrecadação. Não dá para ficarem agindo como um simples clube de sócio da Zona Sul do Rio de Janeiro.